Falta a esse enredo da fuga do Silvinei Vasquez um lote de boas explicações, né? Alguém precisa esclarecer como um condenado a mais de 26 anos de cadeia, supostamente monitorado por tornozeleira, conseguiu se deslocar de Santa Catarina até o Paraguai sem ser importunado, né? E o Paraguai livrou o Brasil de um vexame ao interceptar lá o chefe da Polícia Rodoviária Federal da gestão do Bolsonaro, quando ele tentava embarcar para El Salvador. E foi por um triz, né? E no despacho em que decretou a prisão preventiva do Silvinei, o Alexandre de Moraes como que cronometrou esse fiasco. Ele anotou, como você realçou, Mauro, que na madrugada de 25 de dezembro, por volta de 3 horas, a tornozeleira do Silvinei parou de transmitir o sinal de GPS, que é o dispositivo que permite a localização do personagem. Às 13 horas, pifou também o sinal de GPRS, que é a tecnologia que mantém esse equipamento conectado em rede com a central de monitoramento. Aí a Polícia Penal Catarinense só se deu por achada às 20 horas. Enviou uma equipe ao apartamento do Silvinei, que já não estava, evidentemente, no local. A Superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina só foi acionada às 11 horas da noite, 23 horas. Também enviou agentes ao apartamento do Silvinei, aí foi checar o sistema de câmeras do prédio e verificou que o Silvinei foi visto pela última vez na véspera, 24 de dezembro, na garagem, entrou e saiu do carro, botou cachorro, mercadoria, e a última vez que ele foi visto foi às 19 horas e 22, e só voltaria a ser observado lá no aeroporto de Assunção, tentando embarcar para El Salvador, com um passaporte paraguaio falso, fazendo-se passar por surdo, mudo e canceroso. Então, o Brasil oficial parece um país alternativo. Nesse país, autoridades se comportam como se não devessem nada ao Brasil de verdade, muito menos explicações. Então, como diz o próprio Alexandre de Moraes, a fuga constitui o modus operandi do bolsonarismo. Sem tornozeleira fugiram Alexandre Ramagem, a Carla Zambelli. Antes deles, mais de 60 encrencados no 8 de janeiro escaparam para o exterior quando estavam sob hipotético monitoramento, exatamente como agora. Então alguém precisa explicar para que serve, afinal, esse sistema de tornozeleiras. Algo que exige uma investigação. Isso custa dinheiro do contribuinte. Então não dá para ficar assim como se nada tivesse acontecido, até porque não é a primeira vez. Já aconteceu muitas vezes e não se pode tratar esse sistema, as tornozeleiras, não pode ser tratadas como uma coisa que funciona de repente, depois não funciona mais. No caso do Bolsonaro, funcionou, a polícia chegou rapidamente à casa dele, mas há 6 dezenas de casos em que o negócio não funcionou. Agora se repete com o Silvinei. Então, de fato, é preciso que alguém explique o que aconteceu, muito detidamente, e claramente aqui algo de anormal, de muito anormal, aconteceu. Porque foram mais de 20 horas entre a detecção do primeiro problema, o primeiro piripaque lá na tornozeleira do Silvinei e a chegada da Polícia Federal ao apartamento dele. Então, normal não foi, Mauro, você tem toda a razão. Isso aqui pede uma boa investigação. E eu estou curioso também para saber o que aconteceu com o cachorro. É verdade. Pode ter deixado em algum lugar, né? Onde foi parar o cachorro? E uma coisa que me chamou a atenção também foi isso. Na descrição que é feita ali pela Polícia Federal, fala que ele carregou o carro com sacos. Na foto até que a Daniela se referiu, que tem tem um membro da imigração paraguaia ali e que está o Silvinei de lado, de cabeça baixa, no cantinho da foto, não sei se a gente até não consegue colocar essa foto na tela, no cantinho da foto tem malas. Repara aqui, no canto direito inferior, tem malas ali, não tem sacos. Não sei se aquilo ali azul, ali atrás é um saco, não sei, ali não estou conseguindo identificar direito, mas assim, mas você vê 2 malas, uma azul e uma preta, aqui no canto direito inferior. Essas malas são dele? De onde apareceram essas malas? Quer dizer, é preciso saber sim, é preciso investigar sim, se houve ajuda, se alguém mais ou quem mais participou dessa tentativa de fuga do Silvinei Vasquez. Dani, você quer acrescentar alguma coisa?
Porque é o seguinte, né? A Polícia Penal, que é quem tem que avisar, sabe o que isso me lembrou muito, Mauro e Josias? O caso do Collor, que foi muito utilizado pelos bolsonaristas mais radicais para combater a decisão de prisão preventiva de Bolsonaro, quando só se sabia que a tornozeleira tinha falhado, lembra, Mauro? Mas a do Collor ficou 30 horas e ninguém fez nada, né? Na verdade, até depois se vê que aquele vídeo, né, em situação bastante deprimente, né, com o presidente dizendo que meteu um ferro quente, por curiosidade, na tornozeleira, que tinha começado às 5 da tarde, e aquilo ali já era meia-noite, né? Quem tem de monitorar o funcionamento da tornozeleira é a Polícia do Estado. E é por isso que é importante a gente entender exatamente que leseira foi essa, para usar um termo ameno, da Polícia de Santa Catarina. Porque, de novo, né, chegou a servir ao governo do Estado, Silvinei Vasquez, quando já era suspeito de ter tentado a coisa mais grotesca que se viu, que foi barrar eleitores da região Nordeste por meio de blitzes. Teve gente que foi a pé votar. Falou, meu ônibus não vai passar, eu vou a pé para a urna. Vocês que se virem aí. Vamos lembrar do que aconteceu. Foi isso, né? A ordem foi dele. Ele foi chamado no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo reportagem do Hélio Gaspar, ele chegou lá com 2 policiais de escolta, e esses policiais fortemente armados, quando ouviu do ministro Alexandre de Moraes que ou desmobilizava as blitz ou saía dali preso. Então, já não era pouca coisa que tinha contra ele quando ele é convidado a servir o estado de Santa Catarina. A polícia de Santa Catarina ter levado esse tempo inteiro para avisar a Polícia Federal é bizarro. Foi o que fez a polícia alagoana com Collor, que, pressionada pelo Supremo Tribunal Federal, disse que não sabia o endereço de e-mail do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, são questões esdrúxulas que colocam o sistema de vigilância penal de um estado inteiro, que se diz um estado seguro. É seguro para quem? Para aqueles que, uma vez foram próximos ao governador? Não é, porque este é condenado a mais de 20 anos de cadeia. Goste-se ou não, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Para ele não foi seguro. É um condenado por crimes graves, atentado à democracia, tentou violar o direito ao voto de nordestinos em dezenas de cidades, né? Isso comprovadamente aconteceu, estávamos todos lá no dia do segundo turno, e conseguiu aí, como disse o Josias, chegar até a barreira da imigração no aeroporto paraguaio, e a Imigraciones disse no, aqui no. Então, assim, fomos salvos mesmo, Josias. O Brasil foi salvo pela polícia paraguaia de um novo vexame, no caso de Silvinei Vasquez. Eu acho que devemos isso à polícia. A pouca semelhança entre o Silvinei e o detentor do passaporte que ele escolheu roubar, né, usar, chamar para si, e a esse documento tosco, cujo CRM é falso, que colocou ali o Silvinei como portador de um câncer terminal, impossibilitado de falar e ouvir. Cara, isso na véspera de Natal, para quem disse a vida inteira e conhecereis a verdade vos libertará, rapaz, é puxado. Tem um outro detalhe, Mauro então. e Dani, quando eu digo que o Brasil oficial acha que não deve nada ao Brasil real, né, muito menos explicações, esse caso do Collor é um exemplo de situação mal explicada, né? E a falta de explicação do Collor estimula a repetição do episódio agora em Santa Catarina. A defesa no caso do Collor, ele foi levado para um presídio alagoano, depois de condenado lá a 8 anos e 10 meses de cana dura, e durou a tranca dele só uma semana, e ele foi enviado para casa com tornozeleira. Aí, no terceiro dia que ele estava lá com a tornozeleira, ela ficou fora do ar por 36 horas. Então, o Collor foi para casa no dia 1º de maio, e o apagão da tornozeleira ocorreu nos dias 2 e 3 de maio. E só 5 meses depois, 5 meses de atraso, o Centro de Monitoramento Eletrônico de Alagoas
comunicou a falha ao Supremo. 5 meses de atraso. E aí não se fez nada. Você não tem notícia de nenhuma providência que tenha sido adotada. Na prática, Alagoas pediu ao Alexandre Moraes que se fizesse de bobo pelo bem do Fernando Collor. E ficou por isso mesmo. Agora se verifica que também a Polícia Penal de Santa Catarina talvez peça a Brasília, à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal, que se façam de bobos. Porque aqui só se realmente as pessoas aceitarem o papel de bobo, para acreditar que houve a necessidade de esperar de 3 da madrugada até 23 horas para que as autoridades de Santa Catarina comunicassem à Polícia Federal que a tornozeleira tinha entrado em pane, né? Então, realmente não dá. É um tipo de episódio que pede uma boa explicação, que pede uma boa investigação e providência. Alguém tem que ser punido por isso. Como no caso do Collor. E nesse primeiro episódio do Collor, não há vestígio de punição, não há vestígio de apuração. Quando você não tem, quando você não trata com seriedade esse tipo de coisa, ela tende a se repetir. E é o que nós estamos assistindo agora.